caros alunos, vamos dar fechamento ao nosso estudo de pronomes hoje. Em segmentos anteriores, os senhores estudaram conosco a classificação dos pronomes, o emprego e principalmente a colocação pronominal, pronomes oblíquos átomos. Mas muitas provas, bons concursos, vão cobrar mais alguma coisa dos candidatos. Associação de pronomes e eufonia, a boa pronúncia, o bom som. Dois termos do grego aí, o bom som, eufonia. Que tipo de questão envolve isso? Quando nós temos um verbo empregado, por exemplo, um verbo do infinitivo, que termina em R. A última letra desse verbo, R. Vou comprar a bicicleta. Esta é a nossa frase. Comprar a bicicleta. Vejam bem, se eu quiser substituir o objeto direto, a bicicleta, por um pronome oblíquo, como é feminino e é singular, eu vou trocar por um a. Comprar mais a. Neste caso, em nome do bom som, nós retiramos o R final do verbo comprar e acrescentamos antes do pronome oblíquo a um L. E temos aí o comprá-la. Mas quando eu tiro o R, nós ficamos com uma oxítona terminada em A. E aí nós vamos acentuar. Vou comprá-la. Em nome da eufonia, eu retiro o R e acrescento o L. Essa é a forma correta de se escrever e de se falar, não é? Vou dividir o bolo. Dividir o bolo. Substitua o objeto direto, o bolo, por um pronome oblíquo, pelo O. O que devo fazer? Retiro o R e antes do pronome oblíquo O, aí o O, né? Eu acrescento o L, vou dividi-lo. Isso é o correto. Isso é o correto. Já, se o verbo termina em S, a forma verbal, a forma conjugada, terminar em S, eu retiro o S e acrescento o L antes do pronome. Tu usas o barco. Tu usas o barco. Aí temos um objeto direto, o barco, e aí eu substituo pelo pronome oblíquo correspondente, um o barco, o. Ou os barcos, mais de um, os. E aí, novamente, em nome da eufonia, nós retiramos este S final, da forma verbal aí, do verbo conjugado, e acrescentamos o S. Portanto, nós vamos ficar com a forma usa-los. Usa-los. Vamos tirar aqui o somatório e colocar o hífen. Usa-los. Tu compras a máquina. Compra-la. Compra-la. Não acentua, porque agora é paroxítona. Tu compras. Eu apenas retiro o S e acrescento o L para facilitar a eufonia, a pronúncia, em nome do bom som. Compra-la. Soa estranho ao ouvido, mas é a forma correta, é a forma culta. Então, no seu concurso, cuide com muito carinho desses casos. Há um terceiro caso em que eu retiro a letra final da forma verbal, do verbo conjugado, e acrescento um L antes do pronome oblíquo. Eu fiz os exercícios. Fiz mais os, que são os exercícios. Eu sou obrigado a retirar esse Z e acrescentar antes do pronome oblíquo um L. Pronome oblíquo os, fiz os exercícios. Então, aqui é uma regra de escrita do verbo, quando ao verbo eu associo o pronome oblíquo o, a, os, as, um desses pronomes oblíquos. E aí eu acrescento L. Comprá-la, dividi-lo, usá-los, comprá-la, compra-la e filos. Usa-los, né? Ali no caso, usa-los. Usá-los seria usar menos o R e mais o L. Então eu tiro e vai ficar uma oxítona, usá-lo. E aí eu vou usar acento. Ok? Portanto, nós temos aqui o emprego dos pronomes associados aos verbos com respeito à eufonia. Caso o verbo termine em M, a forma verbal termine em M, ou oim, não se mexe no verbo, não será retirado nada, mas eu acrescento um N. Compram-no.
dão-no como perdido, põe-no na estante. A diferença agora, em relação ao primeiro grupo, é nós não retiramos letra nenhuma, mas acrescentamos necessariamente um N. Ok? E ainda temos aqui uma situação toda especial, quando nós formos acrescentar os pronomes oblíquos nos ou vos, os pronomes oblíquos, correspondente a nós e vós, e o verbo terminar em S, nós retiramos este S, mas não acrescentamos letra nenhuma. Encontramos a nós mesmos perdidos, encontramo-nos. O pronome oblíquo nos foi acrescentado, sem mexer nele, mas o verbo, a forma verbal, perdeu o S final. Então, questão de concurso, há que ter cuidado, extremo cuidado com esses casos aí, ok? Mais uma coisa, vou pegar aqui um verbo, aí uma questão bem Fundação Getúlio Vargas, e vou conjugá-lo. E depois vou acrescentar o pronome oblíquo. Tá? Então vamos pegar o verbo usar mesmo. Eu uso, tu usas, ele usa. Nós usamos, vós usais e eles usam. O barbeador. Vou substituir o barbeador pelo pronome oblíquo correspondente, que é o o, funcionando como objeto direto. Uso-o. O que é esse o? O barbeador. Usas. Sou obrigado, olha a regra, retiro o S e acrescento o L. Usa-lo. Aqui, termina em A. Usa, apenas acrescento o pronome oblíquo. Usa-o. Usamos novamente o S. Retiro o S e acrescento o L. Usamo-lo. Usais, vós usais, S final. Retiro o S e acrescento o L. Usam. E aí eu vou acrescentar o barbeador, substituo pelo pronome oblíquo, objeto direto, correspondente o. Mas usam termina em M. Cai no segundo grupo aqui. Quando o verbo termina em M, a forma verbal em M, eu acrescento um N e não retiro nada do verbo. Usam-no. Aqui, o verbo usar, no presente do indicativo, conjugadinho e os casos em que eu mexi. O tu, usa-lo, usamo-lo, nós, usai-lo, vós, e usam-no. Acréscimo de L no tu, segunda pessoa, no nós e no vós. E acréscimo de N no eles. Eles usam. O que não foi mexido? Primeira pessoa e terceira pessoa do singular. Uso-o, usa-o. Ok? Temos aí, então, questão típica da banca FGV. Não é? Pega os verbos e aí pede para que nós façamos a associação ao pronome. Aí, não é? Mais um caso em que envolve esses pronomes oblíquos. Muitas vezes o concurso sublinha ou põe em negrito ou em destaque uma parte da frase. E nós vamos ver que essa parte é o complemento verbal. Por exemplo, o objeto indireto. Está completando o verbo, mas com preposição. E a banca pede que eu substitua o que está sublinhado pelo pronome oblíquo correspondente. Se eu verificar no início do que foi sublinhado, do que foi destacado, se eu detectar a presença de uma preposição, eu já sei que eu tenho um objeto indireto, complemento do verbo com preposição, e a substituição correta será com lhe ou lhes. Mas, se eu tiver um verbo, algo destacado na frase, em itálico, em negrito, não iniciado por preposição, completando este verbo, mas sem preposição, estou diante do objeto direto. Aí a substituição correta será por o, pronome oblíquo a, os e as. Se tratar de um termo masculino singular, feminino singular, masculino plural, feminino plural. Mas eu tenho de cuidar, porque se a forma verbal terminar em R, S ou Z, eu terei de acrescentar lo, lá, los ou las. Caso o verbo termine em M, ão ou oin, no, na, nos, nas. Ok? Mas veja o seguinte,
Cuidado com a próclise. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Tu usa-lo. Perfeito. Usa-lo. Tirei o S do usa-se e acrescentei o L. Mas se eu acrescentar à frase um advérbio de negação, tu não, eu sou obrigado a esquecer o uso do L e voltar à forma original com a próclise. Tu não o usas. A forma original do verbo, usas, tu não o usas. Cuidado, então, com a próclise. Eu não vou seguir essas transformações que são feitas em nome da eufonia. Então, senhores, parece coisa simples, mas na hora da prova pode pegar. Verbo, fechando, terminado em R, S ou Z, retiramos a última letra da forma verbal e acrescentamos o L. M, oin, nada se perde do verbo, mas acrescenta-se o N. E ainda, verbo terminado em S, forma verbal terminada em S. Se eu for acrescentar os pronomes oblíquos nos e vos, não confundir com este em mais o, né? Na verdade esse N nem é em, aqui é apenas o N para facilitar a pronúncia. Não vamos confundir, aqui é o pronome oblíquo nos mesmo, que corresponde a nós, e o vos que corresponde a vós, ok? Vamos fazer alguns exercícios com essas substituições, exercícios de concursos, 4 exercícios de concurso com essas substituições, sempre levando em conta a presença do objeto indireto ou do objeto direto, ok? Primeiro exercício. Acompanhe, por favor, então, nossa banca Fundação Carlos Chagas. Cuidado, uma grande banca aí. Leio a frase, acompanhe, por favor. No interior das famílias costuma-se manejar os velhos, tratar os velhos como seres passivos, negar aos velhos a oportunidade de escolha, manter os velhos imobilizados num canto qualquer. Triste realidade. Ordem do exercício. Evitam-se as viciosas repetições da frase acima, substituindo-se os segmentos sublinhados respectivamente por, puxa vida, 4 vezes os velhos, manejar os velhos, tratar os velhos, negar aos velhos e manter os velhos. Caímos numa questão típica de concurso público, principalmente das grandes bancas, em que os senhores têm aí complementos do verbo, complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, destacados pela banca, sublinhados em negrito, em itálico, e precisamos substituí-los pelo pronome oblíquo correspondente. Há de se ver que aquilo que está marcado aí, masculino ou feminino, singular ou plural, e aí fazemos a substituição. Vamos lá. Primeira, tratar os velhos. Olhem bem, tratar os velhos. Os velhos, objeto direto. Tratar alguém. E aí eu vou substituir pelo pronome oblíquo correspondente. Os velhos, os aqui, os. Masculino plural. Mas como tratar termina na letra R, eu preciso retirar, em nome da eufonia, do bom som, retirar esse R e acrescentar um L, que não tem outro papel na construção que não o de facilitar, vai facilitar a nossa pronúncia aí. Tratá-los. Quando nós verificamos que a forma correta é tratá-los, eliminamos de cara 3 alternativas, né? A C e a... Desculpem, a A, D e a E. Vejam que na E, os tratar. Uso do pronome logo após a vírgula. A quase totalidade dos gramáticos, dos bons gramáticos, rejeita a possibilidade de próclise aí, né? Porque nós temos a vírgula, nós temos a pausa e após a pausa não cabe o emprego do pronome oblíquo átono. Vamos para o segundo. Negar aos velhos. A vírgula e depois negar aos velhos. Eu vejo que o verbo também termina em R, mas a questão é diferente agora. Olhando o que está destacado, eu vejo, percebo preposição no início do complemento verbal. Estamos diante de um objeto indireto, meu amigo. Negar aos velhos. Por isso, negar-lhes. Aqui o pronome oblíquo que vai funcionar como objeto indireto. Negar-lhes. Negar-lhes, e já temos o gabarito, alternativa C. Tratá-los, negar-lhes. Vamos fechar com manter os velhos. Novamente objeto direto. Novamente os.
Manter, retiramos o R e acrescentamos o L. Mantê-los, mantê-los. Por isso, confirmamos aí a alternativa C no exercício. É o emprego, né, dos nossos pronomes oblíquos átonos conectados ao verbo. A próxima questão, peço que acompanhem. A próxima questão, faço a leitura, também da Fundação Carlos Chagas. Diz o seguinte, a frase dada: meus olhos estão bastante usados, mas não considero meus olhos inaptos para ver as miragens que seduzem meus olhos, e não atribuo a meus olhos o poder de alguma autêntica revelação. Evitam-se as repetições da frase acima, e a ordem do exercício é semelhante à anterior, a mesma banca. Evitam-se as repetições da frase acima, substituindo-se os elementos sublinhados por respectivamente. De novo, é preciso cuidar do verbo, mas eu vou chamar a atenção para alguma coisa que eu coloquei aqui, bem da parte de baixo do quadro. Cuidado com a próclise. Se nós tivermos palavra atrativa, se nós tivermos razões para a próclise, devemos respeitar essas razões. Por isso, não considero meus olhos. O não é palavra atrativa. Portanto, eu tenho de trazer o pronome oblíquo para a frente do verbo. Não os considero. Não considero-os. Seria um erro no emprego, na colocação do pronome oblíquo átono, né? O emprego do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Então, não os considero. O que já me dá a alternativa C ou a alternativa D. Segundo, seduzem meus olhos. Seduzem meus olhos. E aí termina em M. Caso eu não tivesse palavra atrativa, eu teria de acrescentar um N. Não mexo no seduzem, mas acrescento um N. Seduzem-nos, os meus olhos. Mas ao olhar a frase, eu verifico a presença de um pronome relativo que. E o pronome relativo atrai. Portanto, seduzem-nos não é a forma correta por causa da presença do que, palavra atrativa, que os seduzem. E já temos o gabarito, alternativa D, que os seduzem. Mas vamos fechar a questão. Não atribuo a meus olhos. Opa, o complemento iniciando com a preposição a. Meus olhos, plural. Como é objeto indireto, lhes. Só que novamente temos o não, palavra atrativa, palavra negativa, o não lhes atribuo, e aí confirmamos a alternativa D de dado, caros alunos, D de dado. Estamos mostrando o emprego do que vimos há pouco, né? Por questão de eufonia. Terceiro exercício. Prometi 4, vamos ao nosso terceiro exercício e agora é do TJ de Santa Catarina, Tribunal de Justiça. Por favor, acompanhem comigo o terceiro exercício. Leio a ordem. Assinale a alternativa em que todos os termos em destaque na frase a seguir estão corretamente substituídos pelo pronome. A frase: o dono da farmácia deverá sofrer um processo por incitar os consumidores a beber. Em itálico, o que deve ser destacado, um processo e os consumidores. Um processo é o complemento de sofrer e os consumidores de incitar. Se perceberam bem, não há preposição no início dos complementos. Estamos com objetos diretos, dois objetos diretos. E aí nós vamos substituir incitar os consumidores pelo pronome oblíquo os. E sofrer um processo pelo pronome oblíquo o. Mas sofrer e incitar, os dois terminam com a letra R. Em nome da eufonia, retiramos esse R e acrescentamos um L ao pronome. Resposta correta. Sofrê-lo e incitá-los, alternativa A. Sofrê-lo, que é o processo, e incitá-los, os consumidores. Viram como facilita perceber a presença de preposição ou não no início do complemento do verbo? 3 exercícios feitos, vamos ao nosso quarto exercício. Acompanhem outra questão do TJ de Santa Catarina, leio a ordem, observe a expressão destacada em cada uma das frases abaixo e verifique se o pronome oblíquo a substitui corretamente. A seguir, assinale a alternativa correta. Temos 1, 2, 3, 4 e 5. E as alternativas a seguir. Primeira. Crianças pedem esmola aos adultos.
destacado aos adultos. Pedem aos adultos. Preposição no início, objeto indireto. Vamos substituir pelo pronome equivalente, lhes. Crianças, pedem-lhes. Frase correta, pedem aos adultos, pedem-lhes. Esmola é o nosso objeto direto. Pedem-na, se eu substituísse esmola, né? Acrescento o N, porque eu termino em M, pedem, acrescento o N e o azinho, que substitui esmola. O guia mostrou a cidade aos turistas. Destacado a cidade, objeto direto, não há preposição aí. O guia mostrou-a aos turistas. Mostrou-a, frase errada, e nós temos lhe e não o a. Aos turistas é que é o objeto indireto. Se estivesse destacado aí na frase aos turistas, teríamos mostrou-lhes a cidade. Mas não, o que está destacado é o objeto direto, a cidade, por isso mostrou-a. 2, errada. 3, encontrei meu amigo no calçadão. Destacado meu amigo, objeto direto, meu amigo. E aí eu vou substituir pelo pronome oblíquo correspondente, masculino singular, o. Encontrei-o. Encontrei. Mas quando notamos aqui, há o acréscimo do L. Ora, o verbo não terminou em R, mas em I, encontrei. Portanto, não cai nos nossos casos de retirada de letra para acréscimo de outra letra, da letra L. Encontrei-o. Errada também a 3, pelo uso do L ali. Quarta questão. Após as fortes chuvas, o governo assiste os flagelados. Após as fortes chuvas, o governo os assiste. Destacado os flagelados. E aí eu tenho masculino plural. Vou usar o os. O governo assiste-os ou o governo os assiste. Nada impede de usar próclise ou ênclise. Aí no caso próclise. Não há palavra atrativa, não há início de frase. É optativo o uso do pronome. O governo assiste-os ou os assiste. Correta a 4. A quinta questão. Maria, se você precisar de ajuda, vou ajudá-la. Vou ajudar você, objeto direto. É Maria, é feminino, vou usar o A no lugar. Ajudar, retiro o R e acrescento o L. Ajudá-la, também frase correta. 1, 2 e 5, corretas. Desculpem. 1, 4 e 5. 1, 4 e 5 corretas, porque a 2 e a 3 estão erradas. 1, 4 e 5, alternativa A. Alternativa A, ok? Estamos aí com 4 exercícios realizados. Fechamos pronome. Cuidem, porque é muito frequente esse tipo de questão, principalmente nas grandes bancas. Continue conosco. Café Concurso. Olhem as aulas de matemática. Ter uma agradável surpresa.